Vamos falar sobre podcast? Podcast é uma ferramenta incrível que você tem na mão e que pode te dar a oportunidade de você comunicar os seus serviços, os seus produtos ou aquilo que você veio fazer ao mundo perante a sua audiência. Então, se você está querendo construir uma audiência de qualidade, se posicionar no mercado, podcast é a ferramenta ideal para esse fim. Fica aqui comigo que eu vou falar um pouquinho mais. Eu me chamo Elton Reis, sou especialista em vídeos há mais de 15 anos e hoje nós vamos dar o start nesse projeto, Como Fazer Podcast. É uma série de vídeos no qual eu vou ensinar vocês algumas dicas, truques, macetes, enfim, a gente vai trocar essa ideia um pouco mais próxima e eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre podcast e como fazer o seu programa aí ter uma qualidade excelente para que você, enfim, consiga comunicar para o mundo aquilo que você veio fazer. Se você quer ter essa concorrência mais acirrada com aqueles que participam do mesmo nicho que você na sua cidade, você precisa se destacar. E como você consegue isso? Você consegue isso se posicionando na internet, ou seja, construindo vídeos que vão te posicionar, que vão te dar uma autoridade. E a mídia podcast é o local essencial, é o local, assim, melhor local do mundo que você pode estar para começar a construir essa autoridade. Por quê? Hoje todos os empresários têm um problema que chama tempo. Quase ninguém tem tempo de fazer nada, quase ninguém tem tempo de produzir o próprio conteúdo e por isso o crescimento, o aumento das agências de marketing digital, o aumento das produtoras e produtores de vídeo, esse aumento ele se dá justamente para suprir essa necessidade que o empresário tem de construir o conteúdo, né? Construir ali os vídeos e as imagens que vão compor as suas redes sociais, mostrando os seus produtos, mostrando os seus serviços. E o podcast ele vem com uma ferramenta, eu diria até principal para essa construção, porque ela supre alguns fatores que são hoje escassos, como justamente o tempo. Então, em 1 hora ou 2 de entrevista, você consegue gerar essa autoridade e gerar também essa proximidade com o seu público. É essencial que você tenha isso em mente, que hoje, se você quer se destacar, você precisa ser genuíno, você precisa ser autêntico, você precisa ser você. Então, ninguém melhor do que você para falar do seu próprio negócio, falar dos seus serviços, falar dos seus produtos. É você que entende dos processos, é você que é a autoridade naquilo que você está fazendo e você só precisa mostrar isso para o mundo. Então, o podcast entra nesse momento como uma ferramenta importantíssima, porque ele vai te dar essa oportunidade de construção de marca, de construção de autoridade. Então, se você ainda não fez uma entrevista, se você ainda não deu uma entrevista, o momento é agora de você procurar um estúdio de podcast para que você consiga mostrar ao mundo para que você veio. Ou seja, você tire ali somente da sua bolha, né? Você saia ali do seu círculo e mostre também, dê a oportunidade para que os outros te conheçam da forma que você precisa ser conhecido. Então, uma das objeções que eu mais escuto é justamente sobre a vergonha de falar para a câmera. Eu não vou conseguir dar uma entrevista, eu não sou comunicador, eu não consigo falar em público. Enfim, são N fatores que você utiliza, né? Acaba se apoiando e utilizando aí como uma muleta para não dar esse primeiro passo. Para você dar uma entrevista no programa de podcast, você não precisa ser comunicador, você não precisa ter uma oratória 100%, você não precisa de nada disso. Tudo que você precisa é saber falar do seu negócio, falar de você, falar do seu produto, falar do seu serviço. Eu falo assim, se você consegue em uma roda de amigos contar a história da sua empresa, contar o que você faz, você com certeza consegue também contar isso em um podcast. Porque no podcast você não está falando diretamente para a câmera do jeito que eu estou fazendo aqui. No podcast você está falando para o entrevistador. Ou seja, é uma pessoa, é um ser humano que está ali na sua frente e você está dizendo para ele o que você faz, o que você vende, aonde você atua. Por isso, é muito mais simples do que parece. E às vezes o medo da câmera acaba travando a gente, né? Não deixando a gente dar esse passo que é tão importante justamente para você se posicionar no mercado e também se posicionar e sair na frente da sua concorrência. Então pense com carinho, não é necessário você ser comunicador, não é necessário você ter habilidade nenhuma com as câmeras, você só precisa saber falar de você, falar do seu negócio e, acima de tudo, falar o porquê que o seu negócio, seu produto ou seu serviço
soluciona a dor ou soluciona o problema das outras pessoas. Você tendo essa habilidade é tudo que você precisa. Continuando ainda falando dessa parte de comunicação, um dos fatores que são primordiais e que hoje, nos dias de hoje, é a essência de qualquer bom vídeo, é justamente esse tal do orgânico que todo mundo fala, né? Todos já devem ter escutado aí alguma pessoa dizendo que você precisa produzir vídeos orgânicos, que você precisa ser mais você mesmo, que você precisa ter o seu DNA ali na câmera, que você tem que se mostrar da forma que você é, sem filtro, né? Tudo isso você consegue, adivinha onde? Nos podcasts. Nos podcasts você não consegue sustentar um personagem, você não é um personagem ali como seria num Stories, num Reels. O podcast é você mesmo falando com outra pessoa. Então essa intimidade que você passa para a audiência, ela é importantíssima, ela cria esse vínculo entre você, empresa, e o seu cliente, ou seja, o seu consumidor. Então essa intimidade, ser genuíno, tudo isso são características que acaba exaltando quando você dá uma entrevista num podcast. E por isso ainda reafirmo que podcast é uma ferramenta excelente para você suprir essas necessidades de construção de vídeos para as suas redes sociais. Podcast também te dá essa possibilidade de você construir vários vídeos em apenas uma tacada. Ou seja, você dá uma entrevista de 1 hora, 2 horas e através dessa entrevista você consegue produzir em material 20, 15, 30 vídeos no qual você consegue aí postar, né, criar um calendário e ir postando gradativamente nas suas redes sociais. E agora, para finalizar este vídeo, uma dica que eu te dou é, além da de comece agora, faça algumas vezes. Ou seja, quanto mais você fizer, mais você se expor, mais você se colocar na situação, sair dessa sua zona de conforto que está te engessando, te colocando aí numa posição onde você não se comunica. Quando você der esse primeiro passo e começar a repetir esses passos, cada vez você se torna melhor na comunicação. Ou seja, se hoje você não se considera uma pessoa comunicativa, a partir do momento que você se coloca na situação de dar entrevistas, de falar para pessoas, falar para um público, falar para audiências, seja ela online, seja ela presencialmente, quanto mais você se coloca nessa posição, melhor você vai ficar. Se coloque, saia dessa zona de conforto, que vai ser o primeiro passo, talvez o mais importante que você vai dar para se tornar esse comunicador, não só no digital, mas também você vai aumentar as suas habilidades no pessoal, né? Quando você está comunicando ali de pessoa para pessoa. Então é isso, gente. Eu fico aqui com essas dicas de hoje. Me conta nos comentários qual é o maior medo que você tem na hora de gravar podcasts. Deixa aqui que eu quero saber. Já siga aqui no canal, siga as redes sociais que vai estar na descrição. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.